estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo e a gente continua o nosso bate-papo com o ex-deputado estadual, federal, vereador Jamil Murad. Deputado, o senhor estava contando para a gente no finzinho do primeiro bloco sobre um projeto que o senhor se orgulha muito, que é o SOS Racismo. O que é esse projeto? É um instrumento de combate ao racismo, pela igualdade racial, pela promoção da igualdade racial, pela valorização de mais da metade da população que é afrodescendente. Então, para ter uma nação brasileira forte, desenvolvida, civilizada, uma civilização especial, tem que valorizar os afrodescendentes, que são um tronco importante dessa árvore chamada Brasil, povo brasileiro. A União dos Negros pela Igualdade, uma entidade até que foi estimulada a sua fundação pelo PCdoB, ela propôs que eu apresentasse esse projeto, né, do SOS Racismo, e nós temos a felicidade de ver o SOS Racismo funcionando aqui na Assembleia até hoje, e cada vez melhor, né? Quando eu apresentei o projeto, logo no ano seguinte, foi em 91, em 92, vinha para o Brasil, tinha acabado de ser libertado um grande líder, com projeção mundial, um ex-preso político chamado Nelson Mandela. O maior dos líderes, né? Respeitado pelo mundo inteiro, né? E eu logo propus, então, já que tinha apresentado o SOS Racismo, eu estava sintonizado com essa causa, né? Eu propus que a Assembleia Legislativa prestasse uma homenagem, fizesse uma sessão solene em homenagem ao Nelson Mandela. Isso foi realizado, nós fomos buscá-lo no aeroporto, junto com a prefeita da época, Luísa Erundina, fomos para o Palácio dos Bandeirantes, onde era o governador Fleury, teve um almoço lá com 400 convidados, e para um ex-preso político, né? Ele não era presidente, ele não era um senador, um deputado, ele era um ex-preso político. Tamanha a importância desse cidadão, infelizmente já passou, né? Já faleceu, né? Mas que deixou e deixará para sempre a sua memória, a sua obra, né? E nós viemos aqui, não cabia mais de tanta gente aqui gente, dentro. Né? Eu imagino, Mandela na Assembleia Legislativa. Uma coisa extraordinária. Então, fortaleceu a causa contra o racismo, a luta pela igualdade racial, que já em 83 eu tinha contribuído com a vitória do governador Montoro. E ele tinha feito o Conselho do Desenvolvimento da Comunidade Negra. Então, nós já éramos ligados a essa causa, né? O meu partido sempre ligado a essa causa. Essa luta também. Essa luta, né? Bom, então, é interessante, porque o projeto não tinha sido aprovado ainda. Quando o Mandela viajou, foi embora, eu, no colégio de líderes, eu falei, bom, em homenagem ao Mandela, todos os senhores homenagearam, vamos colocar em votação esse projeto, né, do SOS Racismo. Aí não teve consenso, né? E não teve como não aprovar, né? Não, foi difícil aprovar. Ainda foi? Foi. Mesmo depois da visita dele? Porque memória do Poder Legislativo, né, Viviane? Conta tudo pra gente, então, tudo. São coisas interessantíssimas, né? Não, eu não imaginei que depois da visita dele alguém não se sensibilizasse. Eu faço questão de discutir ideias e tal, não é o caso de citar nome, partidos, o nome de partido, nome de parlamentar, mas estou discutindo um embate de ideias. Aqui parece assim, todo mundo dando tapinha nas costas do outro, mas tem gente que pensa para cá, o outro pensa para o outro lado, né? Então, nós tivemos embates extraordinários aqui de caminhos, Não, aproveita para me contar isso, porque como é que era o PCdoB aqui dentro, quando o senhor foi eleito? O PCdoB, a última vez que tinha tido deputado era em 86, era o deputado Benedito Sintra. Ficou 4 anos sem... Em 1947, o Partido Comunista do Brasil
já tinha 11 deputados, mas foram cassados, injustamente, mas foram cassados. Por causa da luta em torno da Guerra Fria, então, de um lado, os Estados Unidos estimulava impedir qualquer participação de comunista, seja lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Então, os nossos 11 deputados estaduais aqui do Partido Comunista do Brasil foram cassados em 1947. Depois nós elegemos Benedito Sintra, aí ficamos sem deputado e eu voltava aqui para a Assembleia Legislativa em 1990. O senhor era o único do partido? Era o único, depois veio o Denis Carvalho, depois o Nivaldo Santana, depois Ana Martins, posteriormente a Alessi Brandão, que agora... Pedro Bigardi, que é prefeito de Jundiaí, depois a enfermeira Sara Munhoz, né? Antes Alcides Amazonas, recentemente também foi deputado aqui pelo meu partido, PCdoB. E o senhor sempre foi desse partido? Sempre. O senhor nunca trocou? Nunca troquei de partido, né? E nunca troquei de causa também, né? Aqui eu tive a oportunidade de apresentar um projeto. O Brasil teve a década de 80 e 90 como décadas perdidas, porque era uma imposição da política do FMI, desemprego, falência, arroxo salarial, dificuldade de toda a ordem, e o desemprego enorme. E as multinacionais ligadas à distribuição de petróleo, de gasolina, óleo, né? Elas queriam implantar aqui bombas automáticas onde o motorista desce, pega a mangueira e ele mesmo enche o tanque. Igual, né? Nos Estados Unidos, Igual, né? nos Que Estados a gente Unidos. mesmo abastece o carro. Exatamente. Então, eu achei que era muito inconveniente. Nós tínhamos que preservar o emprego. Aí é a política do PCdoB, defendendo o trabalhador, o emprego do trabalhador, né? E nós apresentamos esse projeto para proibir a instalação dessas bombas. E nós garantimos, primeiro foi vetado pelo governador Mário Covas, posteriormente nós convencemos o governador Mário Covas, né, que aquele era um projeto bom, que ele precisava ter o apoio do governador, dos deputados, e acabamos tendo esse apoio. Que impediu a demissão de 60 mil trabalhadores. Né? Mas agora me conta, isso que eu queria saber, deputado, como assim? E o senhor, quando o senhor entrou aqui, o senhor era o único do PCdoB, o senhor me contou. E como é que as pessoas, como é que os outros deputados viam o senhor? Falavam, olha, aquele comunista, com aquela, vem ele, com aqueles ideais... Ou não? O senhor conseguia negociar? Porque agora o senhor me disse que convenceu até um governador que era do PSDB. Como assim? Aliás, eu tive a oportunidade de convencer em outras oportunidades muito interessantes. Por exemplo, a empresa de planejamento do Estado, a Emplasa, tinha demitido todos os seus profissionais de nível universitário. Acabava a Emplasa. Como? Aí eles vieram aqui, pediram apoio, e nós trabalhamos, eles falavam com todos os deputados, todos os partidos, eu levei uma comissão no Palácio dos Bandeirantes, e o secretário de governo era o professor Angarita, professor da Getúlio Vargas, e eu senti que existia um espaço para convencer que não podia demitir. Né? E tive o apoio do professor Angarita. Que o senhor aproveitou. Eu senti que o professor Angarita também tinha simpatia por esse ponto de vista e tal, e nós convencemos o governador Mário Covas, depois de 40 dias ele readmitiu todo mundo. Né? Então isso dá satisfação de ser parlamentar, é um parlamentar comunista, tem compromisso com a sociedade, né? E não precisa ser tão radical, porque pelo que o senhor conta, o senhor negociava muito. O problema, ser radical é conseguir realizar as coisas, né? Quer dizer, para mim, fazer voltar da demissão e readmitir todo mundo, a Emplasa está viva, funcionando até hoje em benefício da sociedade, isso aí foi uma ação radical nossa, né? Uma ação radical nossa. E em outras oportunidades,
os pesquisadores científicos dos institutos de pesquisa do Estado, agronômico, biológico, Butantan, que fabrica vacina, eles estavam com salários muito defasados e me procuraram. Nós fizemos um movimento, teve a oportunidade de a gente colocar 400 pesquisadores na porta do Palácio, foram recebidos pelo secretário de governo. Depois de idas e vindas, de muita negociação, de convencimento por vários caminhos, chegamos a dobrar, praticamente dobrar o salário dos pesquisadores científicos, né? Também, como eu disse, tinha um mar de desempregado. O governador Mário Covas mandou um projeto para ter uma frente de trabalho para 50 mil pessoas. Mas o desemprego aqui na Grande São Paulo era mais de 1.600.000, né? 50 mil era muito pouco. Então a gente ia para a tribuna, esculhambava a política econômica, a submissão ao FMI, ao Banco Mundial, que favorecia os banqueiros, que levava o suor, o sangue da nação, né? Mas aí falava, você vai votar contra só porque é do governador? É 50 mil para 1.600.000 desempregados é muito pouco. Então travamos essa batalha. Era discurso, era protesto, era manifestação em rua. Na hora de votar, nós conseguimos que fosse passado de 50 mil para 100 mil trabalhadores na frente de trabalho. Eu falei, bom, então, primeiro eu quero votar que seja muito mais a nossa proposta. Ela não sendo aprovada, aí nós aprovamos aquela de 100 mil, que valeu a pena aquela luta e ajudava, amenizava de alguma forma. Agora, você, Viviana, me perguntou assim, e outros embates aqui? Tinha Sim, não um deviam colega ser poucos, né? Tinha um colega meu, o deputado Erasmo Dias. Ele deu entrevista, saiu na imprensa, né? Ele falou assim, comunista, eu tenho que almoçá-lo, porque senão ele me janta. Essa frase o senhor nunca esqueceu. Bom, e era um embate duro, né? Duro. Eu imagino. Eram ideias extremamente contrárias. Né? Extremamente antagônicas. Um defendia ditadura, outro defendia democracia. Não é? Aí teve uma coisa importante. Ele não me lembro se perto do 7 de setembro, ele falou, eu estou representando aqui as Forças Armadas e tal, e colocou um ponto de vista que era como se estivesse na Guerra Fria, né? Contra o comunismo. Aí eu subi à tribuna logo em seguida e fiz o meu discurso mostrando que a Escola Superior de Guerra dizia que o perigo para o Brasil não era o comunismo. O perigo para o Brasil, naquele momento, era que vinha do norte, quer dizer, do domínio americano, que tinha vontade de dominar a Amazônia. Então nós tínhamos que unir os patriotas, os brasileiros que gostam do Brasil, unir todas essas forças contra o neoliberalismo, contra o enfraquecimento do Estado Nacional. Naquele tempo, o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, ele orientou para dispensar os recrutas, soldados que faziam treinamento, né, na hora do almoço, para eles almoçar em casa, porque o Exército não tinha recurso para oferecer o almoço para os recrutas. Então, era uma situação de penúria. Uma nação, nesse caminho, ela fica tão enfraquecida, tão anêmica, né? Fica indefesa. E ficando indefesa, é uma presa fácil para os seus inimigos. O senhor acabou respondendo aquela pergunta que eu fiz antes, porque eu imaginei que eles, que na época, se bem que já tinha passado um tempo da discussão da Guerra Fria, mas se voltava a esse nome para...
Por causa do embate de ideias, essas né? ideias, elas existem na sociedade. Às vezes elas ficam camufladas, dormindo um pouquinho. Fica dormindo um pouco, fica muito minoritária, mas quando pega um determinado polariza momento, ela pode subir. Por isso que o debate, o papel do parlamento, cultivar a democracia, trocar opinião para o povo entender o jogo de interesses. Falar em jogo de interesse na Assembleia Legislativa, mais de 115 anos atrás, foi debatido aqui se ia ter ou não uma faculdade de engenharia. Eles queriam fundar a Politécnica. E um grupo de deputados, representando um setor da sociedade, achava que não deveria fundar a Politécnica. E o argumento é assim, enquanto existia analfabeto, não deve ter investimento público numa faculdade de nível superior, como a Faculdade de Engenharia, né? Muito discurso, muito debate, muitas audiências, venceu a proposta de fundar a Politécnica com dinheiro público, que existe até hoje. Você imagina que seria o Brasil se não tivesse formação de engenheiros? Esses engenheiros depois foram ajudar a fundar a Petrobras, ajudar a fundar a Embraer, que fabrica avião, a fazer esses edifícios, essas pontes, esses túneis, não é? Essas fábricas. Se não tivesse acontecido esse se debate... Se não tivesse acontecido isso, né? E foi embate, e foi decidido na Assembleia Legislativa. Né? Daí a importância do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa, dos caminhos para o progresso, né? Vai se debatendo, vai se fortalecendo, né? Fortalecendo. Tá Agora, certo. lógico, você precisa ter gente você vai ter gente ligado a setores que acham que se melhorar estraga. Eu sou daqueles que acham que tem que ter reformas estruturais democráticas, reforma política para não ter o peso do poder econômico nas eleições, para o povo ser melhor representado, né? Quer dizer, então eu acho que não dá para ficar como está. Se já progredimos, mas tem muito a progredir, porque ainda o Brasil e a nossa sociedade é muito desigual, é muito injusta. Nós precisamos fazer grandes investimentos numa reforma urbana, porque 85% dos brasileiros hoje moram nos centros urbanos. Nós precisamos fazer grandes investimentos em saneamento, grandes investimentos em infraestrutura, né? Na indústria. Por aí vai, né, deputado? Deixa eu chamar, na ciência, na tecnologia. Desculpa interromper o senhor mais uma vez. Vamos falar no próximo bloco dessa questão da universidade pública, dos recursos, que foi uma outra luta que eu quero que o senhor conte direitinho pra gente. É isso, Memória volta daqui a pouquinho. Até já.